Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao TVU Jornal, segunda edição. A gente quer falar sobre imposto. Sabemos que não é um assunto muito legal de conversar, né? O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e isso acaba comprometendo inclusive a competitividade das empresas e em alguns casos até a sobrevivência dessas organizações. Uma feira dos impostos será promovida agora à noite na cidade universitária pelos alunos de administração e contábeis. Vale a pena participar. Nesta edição também vamos falar de solidariedade. O leite que alimenta o seu filho pode garantir a esperança de um futuro para as crianças que estão na UTI neonatal. Colabore com o Banco de Leite. Quanto mais eu dou, quanto mais eu tiro para doar, mais leite eu produzo. E mais a minha filha fica saudável. Odonto Móvel já começou a funcionar. Serviço da Prefeitura promete levar o dentista para todos os cantos de Votuporanga. E você ainda confere a relação dos contemplados do terceiro sorteio da campanha da Associação Comercial. Teve TV, celular e vale compra. Fique com a gente. A defesa do presidente Michel Temer desistiu hoje do recurso que havia solicitado ao STF para suspender as investigações relacionadas ao presidente. A medida foi tomada depois do anúncio de que a corte autorizou a Polícia Federal a realizar uma perícia no áudio entregue pelo empresário Wesley Batista em seu depoimento de delação premiada. De acordo com um dos representantes de Temer, o advogado Gustavo Guedes, após o deferimento de perícia, disse que a defesa está satisfeita e não quer mais o julgamento do recurso. Guedes também anunciou que a defesa contratou uma perícia particular para analisar o áudio. Ainda segundo o advogado, foram encontrados 70 pontos de obscuridade no material. E aqui em Votuporanga já começou a 18ª sessão na Câmara de Vereadores. Os parlamentares fazem uso da tribuna e já votam os projetos. Estão previstos 3 projetos, todos de autoria dos vereadores. Um trata sobre a denominação da rua Hassan Daoud Wansa, no Parque Residencial Figueira. Está de volta na pauta do dia a criação do título de empresa solidária e ainda a concessão de título de cidadão votuporanguense ao coronel Isidro Suíta Martinez. A sessão você na íntegra acompanha amanhã às 7h30 da noite. E o curso de Letras da Unifev promove no dia 3 de junho o primeiro Festival de Cultura Latino-Hispânica, Somos Todos Latinos. A ação é uma iniciativa do PIBID em parceria com o Centro de Estudos de Línguas. As atividades serão promovidas lá no CEL, que funciona em anexo à Escola Estadual José Manuel Lobo, das 10 da manhã ao meio-dia. O evento será gratuito, exceto aí as comidas, e direcionado aos estudantes da rede pública de Votuporanga e também da região, além de toda a comunidade. Vamos lá participar, hein? E todos nós brasileiros, juntos, já pagamos mais de 863 bilhões de reais em impostos. É revoltante, né? Porque tanto dinheiro assim que sai dos nossos bolsos deveria representar saúde de qualidade e uma educação exemplar, que não é bem o que nós temos. A gente precisa pagar plano de saúde e escola, além de pagar os impostos. Esse é o tema que será abordado daqui a pouco, às 7h30 da noite, pelos alunos dos cursos de administração e contábeis. Eles vão promover uma feira para mostrar de maneira bem dinâmica essa questão dos impostos. Só de você acordar já está pagando impostos. Em todos os cantos eles estão lá. O Brasil é uma das nações que tem mais esse peso no bolso do brasileiro e que menos devolve ele para nós. Ocupa a 30ª colocação, quando o assunto é retorno e bem-estar social. Em alguns produtos, em alguns casos, a gente chega a pagar mais de 80% de um produto, daquilo que está embutido no seu preço são impostos. Então é importante que a população, que a comunidade de uma maneira geral também tenha esse conhecimento, tenha acesso a essas informações e que a gente desperte para isso, que a gente também passe a cobrar o resultado desse imposto que a gente acaba pagando embutido e às vezes até camuflado em determinados produtos e serviços. Então é importantíssimo que a gente se desperte, que a gente tome consciência do quanto nós pagamos e quais são os benefícios que nós temos de volta. Por isso devemos sentar e conversar sobre os impostos. A gente precisa que isso se torne benefícios, que isso vire educação, que isso vire saúde, que isso vire
transporte, rodovias boas, né? Então nós precisamos ter o retorno do imposto. O grande problema não é pagar o imposto, mas é o benefício que ele nos traz de volta. Dá tempo de você participar, viu? É só chegar lá na cidade universitária e dizer que quer visitar a Feira dos Impostos. Se você não tem nenhum compromisso, agora à noite vai lá, vai conferir e perceber de perto o quanto pagamos em impostos, para você entender um pouco essa situação, né? Agora vamos mudar de assunto, porque infelizmente as nossas estradas continuam muito violentas. Tivemos outras mortes registradas em rodovias da região, fato que chocou a população de Neves Paulista, como vamos ver com Angélica Lima. Boa noite, Angélica. Boa noite, Ender. As comemorações de aniversário de Neves Paulista foram canceladas, devido à morte de 3 moradores em um acidente de carro no sábado, dia 20. Segundo a polícia, os 3 voltavam de uma pescaria, quando o veículo em que estavam bateu de frente com outro que via no sentido contrário. O município faz 95 anos nesta segunda-feira e o prefeito cancelou toda a programação porque a população está comovida com o acidente. Já a festa foi adiada para o próximo domingo. Mulher de 30 anos foi morta com um tiro pelas costas em uma fazenda na zona rural de Tabapuã. O marido contou à polícia que estavam saindo para caçar com uma espingarda e o tiro foi acidental. O homem foi detido e deve responder por homicídio culposo e porte ilegal de armas. A Polícia Militar de Fernandópolis apreendeu várias porções de maconha em um conjunto de casas conhecido como Carandiru. Segundo informações da polícia, os predinhos do bairro Secap, mais conhecidos como Carandiru, estariam ocorrendo o tráfico de drogas. Um suspeito foi preso portando 4 porções de maconha e foi encontrado em sua residência mais 19 porções. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. E se você faz parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe e ainda não se imunizou, tem até sexta para isso. O medicamento está disponível em todas as unidades de saúde das 7 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar a carteira de vacinação, viu? A adesão ainda é pouca na faixa aí formada por gestantes e crianças. A campanha foi ampliada em todo o estado de São Paulo e está completando também novos grupos prioritários com a vacinação, por exemplo, de funcionários do Ministério Público, policiais militares, civis e bombeiros, além de servidores do Poupa Tempo, dos Correios, da Defesa Civil e da área da educação, incluindo diretores, inspetores, entre outros. E ontem os católicos de Votuporanga se uniram com o mundo todo para celebrar a 7ª vigília pelos mortos de AIDS. Aqui na cidade, a celebração foi na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a nossa catedral. Com o lema "Tantas vidas não podem se perder", a vigília foi realizada na missa das 7 horas da noite. No altar, membros do Serviço de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal de Saúde colocaram alguns dos símbolos da luta contra a AIDS. A missa tem como um dos principais objetivos lembrar as pessoas que perderam a vida pela doença, além de também apoiar quem vive com HIV e AIDS e incentivar as ações de prevenção. A celebração teve início na década de 80 em vários países e sempre é realizada no 3º domingo do mês de maio. A primeira vigília do mundo foi organizada em Nova York por mães, parentes e amigos de pessoas que morreram por causa do HIV. Hoje a vigília tornou-se um movimento internacional de sensibilização e de mobilização da sociedade diante da problemática do HIV e AIDS que ainda vivemos hoje. Vamos continuar falando de cuidados com a saúde. Aliás, faz quanto tempo que você não vai ao dentista? Tem gente que tem arrepio, né? Dá medo. Só que a gente tem que manter essa regularidade. E na tentativa de incentivar o pessoal a procurar o dentista e ter mais tempo para ir, né? Para conseguir chegar lá, ver como está a saúde bucal, já começou a funcionar aqui em Votuporanga o Odontomóvel. O consultório vai até você. É praticamente isso que começou a acontecer aqui em Votuporanga com o Odontomóvel. Esse trailer, que deverá ser substituído por um ônibus nos próximos meses, vai percorrer toda a cidade, levando aquilo que devemos ter no nosso dia a dia, os cuidados com o sorriso. Inicialmente, no trailer vai ser atendido crianças, né, e adolescentes das escolas somente, com os procedimentos básicos, restaurações, pequenas exodontias, extrações de dentes descidos, né, que é o dente de leite. Posteriormente, nós vamos fazer algumas cirurgias também.
O odontomóvel visitará as escolas municipais de Votuporanga, prestando atendimento gratuito a essas crianças. A ideia é que nos próximos meses, adultos também sejam atendidos, sem precisar ir muito longe para isso, já que o trailer, que será trocado por um ônibus, também deverá passar pelas unidades de saúde. Ouvimos sempre uma reclamação, que a assistência odontológica ela era oferecida pelo município em lugares fixos. Só que os pais, durante o dia, estão trabalhando, que é quando a unidade está funcionando. E os filhos estão nas escolas. Ou seja, havia uma dificuldade para que essas crianças pudessem ser tratadas. E aqui nas escolas, ou lá nas unidades de saúde da família, nós vamos atender a todos, tanto aos filhos quanto aos pais. Como a gente citou na reportagem, o trailer é provisório. O ônibus que será o odontomóvel já está sendo preparado. Nele devem ser montados 2 consultórios odontológicos. E no próximo bloco vamos falar de solidariedade. Solidariedade, aliás, pode salvar vidas. As mamães que estão amamentando podem doar o leite em excesso para outras crianças que estão precisando desse alimento tão importante. Daqui a pouco a gente volta para falar justamente disso. Estamos de volta com o TV O Jornal e já com um convite para as mamães de plantão. Chama ela aí na sala. Tem muitas mulheres que estão amamentando e que podem contribuir com a vida de outras crianças. Isso por meio da doação de leite. Um gesto tão bonito e que gera para o seu filho ainda mais leite, além da sensação para você de dever cumprido. O leite humano é o alimento mais completo que existe. Ele possui todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê. Além disso, ele é rico em vitaminas, combate infecções, doenças e alergias. Além de ser um ótimo alimento, é um ótimo remédio. Faz as crianças crescer, dando proteção contra a saúde, evitando doenças. Tudo que ele protege e tudo que ele tem de bom. É o melhor alimento para o bebê na UTI neonatal. O Banco de Leite Humano aqui de Votuporanga recolhe em média por mês 25 litros de leite, mas o ideal seria de 40. Toda mãe que está amamentando e é saudável, ela pode procurar o banco de leite, porque nós estamos precisando muito. Nossa quantidade de leite que estamos recebendo é muito pouca. Daiana tem 2 filhos e sempre fez doação. Ela diz que é importante poder ajudar o próximo. Principalmente para aquelas mães que às vezes têm um pouco mais de dificuldade na amamentação, que é o normal de toda mãe ter no começo da relação entre a amamentação entre mãe e filho, né? Então eu acho de extrema importância. E se a gente tem bastante, por que não ajudar o próximo? Aline tornou-se mãe há 3 meses e também está colaborando com o banco de leite. Depois que ela nasceu, eu comecei a produzir muito leite e ela não dava conta de tomar tudo. Então, conversando no banco de leite, eu resolvi doar para as criancinhas da UTI neonatal. Para você, doar leite é o quê? É amor, leite é vida. Para quem vai ou já é mãe e tem algum receio, o pediatra dá algumas orientações. Ela pode doar o leite com tranquilidade, com segurança, que não vai faltar leite para o bebezinho dela. O Banco de Leite fica ali na Rua Santa Catarina, no número 3890, junto com a Secretaria da Saúde. Procure saber mais sobre como é esse gesto simples e ele pode ajudar a transformar a vida e o futuro de outras famílias. O telefone é o 3405-9787. O que é pouco para você pode ser muito para aquele bebezinho que está precisando, viu? E no sábado, a Santa Casa de Votuporanga se surpreendeu com a visita da cantora Cláudia Leite. A artista estava na região devido à apresentação na Expo de Fernandópolis e, a convite do produtor artístico e conselheiro do Hospital Matheus Rodeiro, conheceu a estrutura da instituição, percorrendo as alas e diversos setores. Entre os locais visitados, destaque aí para a UTI neonatal, que recebeu uma placa em homenagem à cantora. O hospital se prepara para a feijoada, que será promovida no dia 22 de julho. É mais um dos importantes eventos que a Santa Casa faz para arrecadar apoio financeiro. E já tem gente se preparando para o Enem. O Colégio Unifev, por meio do Sistema Objetivo de Ensino, promoveu ontem a primeira fase do simulado aberto do Exame Nacional do Ensino Médio. Da 1 às 6 horas da tarde, os participantes responderam a 180 questões objetivas e fizeram uma redação. Foram abordados assuntos sobre linguagens, códigos e ciências humanas. A segunda etapa será no próximo domingo.
quando serão avaliadas as áreas de ciências da natureza e também da matemática. Boa noite, Wender. Boa noite a todos que nos acompanham. Depois de tanta água no fim de semana, a chuva promete dar uma trégua aqui na região. Em São Paulo, por exemplo, a terça-feira deve ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam ao decorrer da tarde. Os termômetros devem registrar mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva. As temperaturas vão de 18 a 28 graus. Aqui em Votuporanga, o começo da terça-feira deve ser um pouco frio. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros devem ficar em torno de 17 graus. Não tem previsão de chuva durante o dia e os termômetros podem alcançar os 30 graus. Amanhã eu volto, até lá! Até amanhã, Inaí! E a seguir a gente vai mostrar que a fé e a força de vontade de moradores da Zona Norte têm dado resultado. Juntos, eles conseguiram construir a tão sonhada capela de Santa Rita de Cássia. É daqui a pouco. E a partir de amanhã será unificado o sentido de direção da rua Cândido Petenus, que fica ali no Monte Alto, ficando no sentido que segue da rua Dirceu Esteves Garcia para a rua Joaquim Franco Garcia. A mudança busca proporcionar mais segurança a motoristas e pedestres, principalmente devido ao movimento ocasionado em virtude ali da Escola Municipal, o CEMEI Professor Floriano Marzocchi. E a campanha Amor em Dobro da Associação Comercial de Votuporanga fez sábado mais um sorteio. Os prêmios foram TVs, aparelhos de celular e vales compras. Vamos conferir os nomes dos sortudos. Os consumidores que ganharam os televisores são de Votuporanga, Cardoso e Andeara. Ganharam as TVs Éder Souza, Arnaldo Rodrigues e Márcia Souza. Já os aparelhos de celular saíram para Luciane Lesse, de Riolândia, e Adriano Guilherme, de Votuporanga. Os 5 vales compras ficaram para consumidores de Votuporanga. Foram eles: Cauã Novaes, Marcelo dos Santos, Marcelo Casquel, Denilson Santos e Roseli Balasteguin. A campanha segue até 12 de junho. Para participar, basta comprar no comércio de Votuporanga, pedir o cupom, preenchê-lo manualmente e colocar nas urnas. Os sorteios estão sendo promovidos aos sábados lá na Concha Acústica e no total são 50 prêmios. A união faz a força. Essa frase já é antiga, né? Mas o ditado é válido e realmente acontece. Nós temos um exemplo aqui pertinho, bem da zona norte da cidade, onde um grupo de pessoas se uniu para construir a capela de Santa Rita de Cássia. Isso para que mais pessoas possam participar da missa e ter mais um local para expressar a fé. A obra por lá já está na fase de finalização. A Capela Santa Rita de Cássia, que fica no bairro Propovo, teve a sua construção iniciada em julho de 2015 e está em fase de acabamento. A construção foi feita em regime de mutirão organizado pelos próprios fiéis. Foi construída, foi tudo através de mutirão, com a ajuda do povo, aos dizimistas. E todo o povo aqui do bairro estão felizes. Houve muita mudança através da construção dessa capela aqui no bairro. De acordo com o pároco da capela, a construção foi iniciada a pedido do povo. Um desejo que sempre esteve presente no coração do povo deste setor, desta região da nossa cidade de Votuporanga, e como fruto do trabalho, tanto do dízimo, das promoções, dos trabalhos em mutirão, nós estamos conseguindo chegar ao nosso objetivo, que é construir um local de oração, um templo. Santa Rita de Cássia nasceu na Itália em 1381 e morreu também na Itália em 1457. Ela é padroeira dos casos esperados e impossíveis e foi canonizada em 1968. Ela já nasceu com os pais bem idosos e depois foi obrigada a casar pelos pais, mas ela queria ser religiosa, casou-se, teve 2 filhos. O marido era muito ruim, difícil, tinha muitos inimigos, os inimigos o mataram e depois os filhos também faleceram e ela foi para ser religiosa. Então ela passou por todos os estados de vida com muita dificuldade. Por isso ela é a padroeira das causas desesperadas e impossíveis. Parabéns aí para todo mundo que participa dessa obra, né? E
E o atletismo de Votuporanga voltou a ser bem representado em duas importantes provas regionais. A primeira corrida histórica de Fernandópolis, realizada no sábado, é a Corrida de Barretos, que aconteceu na manhã de ontem. Em Fernandópolis, a prova contou com a participação de 350 atletas, sendo que na classificação geral, o jovem Vitor Andrade conseguiu o terceiro lugar geral. Ontem de manhã, em Barretos, em um circuito de rua, Jaciara Andrade foi a 11ª colocada geral, sendo que a prova teve 250 participantes desafiados por um percurso de 5 quilômetros. Parabéns para todo mundo e boa sorte nas próximas competições. E aí, galera do Futeblog, beleza? Segundona! Esse final de semana nós tivemos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que começou no sábado com o Santos 1, Curitiba 0, Atlético Goianiense 0, Flamengo 3, Chapecoense 1, surpreendendo o Palmeiras na Arena Condá. 1-0 para a Chape, Vasco venceu o Bahia por 2-1, Atlético Mineiro perdeu em casa para o Fluminense por 2-1, o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Grêmio por 2-0, vitória da Bahia e Corinthians 1-0 para a equipe do Corinthians, Botafogo do Rio 2, Ponte Preta 0, Sport 1, Cruzeiro também 1, e hoje complemento da rodada com o jogo do São Paulo contra a equipe do Avaí. O Santos jogou na Vila Belmiro no sábado contra o Curitiba, foi um grande jogo, grandes oportunidades aí para os dois lados. E o destaque do jogo foram aí os goleiros, o Wilson por um lado e principalmente o Vanderlei, goleiro santista, que para mim já merecia uma chance até na seleção brasileira. O Vanderlei pegou um pênalti inclusive no jogo, o gol do Santos foi marcado aí pelo David Braz. O Santos foi uma boa partida da equipe do Santos, nada extraordinário, mas o que importa é a vitória. Já o Palmeiras perdeu por 1-0 na Arena Condá para a equipe da Chapecoense. É certo que o Palmeiras, se preparando para o jogo do meio de semana na Libertadores, poupou a sua equipe, jogando aí em sua maioria com os reservas, mas o Cuca mesmo disse que isso não justifica, né, a má atuação do Palmeiras, questão ali do entrosamento, mas eu acho que o Palmeiras faz certo em priorizar agora esse momento a Libertadores, até porque o Campeonato Brasileiro está bem no começo, é um campeonato que vai até dezembro, então tem muita lenha para queimar, com certeza. O Corinthians foi até Salvador e venceu a equipe do Vitória por 1-0. O Corinthians não fez um grande jogo, é aquele jogo do Corinthians que a gente está acostumado, né? Jogando bem compactado na defesa, marca poucos gols. É certo que o Jô hoje tem 9 gols na temporada, o artilheiro do Corinthians, mas o Corinthians se defende, por outro lado, muito bem, e é nisso que o Carille aposta para esse campeonato do Corinthians. Corinthians que vai aos poucos aí, durante o campeonato, mexendo algumas peças. Ontem, por exemplo, o Marquinhos Gabriel entrou relativamente bem, foi dele o passe para o gol do Jô. Então é o Corinthians arroz com feijão, é o Corinthians sendo o Corinthians do Carille, que um dia foi também do Tite. Para fechar o Futeblog de hoje, jogo do São Paulo às 8 da noite no Morumbi contra a equipe do Avaí. A equipe do Rogério Ceni precisa dessa vitória para sair, para espantar de uma vez essa questão, desse fantasma da crise que ronda lá os lados do Morumbi. São Paulo que está custando, na verdade, essa temporada de engrenar, né? De ter o seu melhor futebol novamente. E essa aposta que é feita pela equipe, pela diretoria do São Paulo em cima do Rogério Ceni, a gente não sabe até quando vai durar a paciência da torcida com o ídolo e também da diretoria São Paulina. Um grande abraço para você, até amanhã com mais um Futeblog. Fui!
E o TV Jornal segunda edição fica por aqui. Amanhã, 8h15 da manhã, você já tem as primeiras notícias do dia no Jornal da Manhã Unifev. Eu te encontro às 7 horas da noite. Até lá, tchau, tchau.